Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu vou revelar um segredo. Olha, outro dia eu estava deitado e ao levantar me deu uma vontade terrível de reler Dom Casmurro. E ali no meu íntimo eu disse, vou reler. Nesse momento, entrou um vento frio pela janela, batendo a porta, derrubando as coisas. Eu fiquei assustado, confesso. O que é isso? E ouvi uma voz ao meu ouvido. Eu sou Bento Santiago. Eu sou o Bentinho. Você irá reler este livro, que não é um livro, são os autos. Você irá fazer uma devassa. As pessoas leem como um romance. A última coisa que eu pensei foi um romance. Não, aí são os autos de um processo. E você irá ler e provar mais uma vez para o mundo de que eu fui traído por Capitu. Eu imaginei, mas como assim? Calma, Bentinho. Será que eu estou ficando louco? É você mesmo, Bentinho? Claro que sim. Já fiz isso outra vez com o defunto autor Brás Cubas. Você já leu, eu sei que você já leu. Sim, realmente já li. Mas obedeça. Lembre, desenhe-me um carneiro. Você lembra disso? Quando o mistério é grande demais, não se usa questionar, somente obedecer. Exupéry não disse isso para o Pequeno Príncipe. Desenhe-me um carneiro. Então faça a mesma coisa. Releia e volte e conte para as pessoas que eu fui traído por Capitu. E assim eu refiz. E eu vou contar essa história agora para vocês. Bentinho manda dizer a vocês que acabem com essa bobagem de achar que ele era privilegiado, filho único, de que ele era mimado, de que ele era extremamente ciumento. Ciumento ele diz que era e ele não faz a menor objeção e não fez em escrever, em demonstrar ciúmes a todo momento que tinha de Capitu. Mas ele é o narrador, Capitu não tem defesa. E Bentinho me disse, então as pessoas agora vão desacreditar do que disse Heródoto? Porque vocês não costumam. Vocês irão desacreditar do que diz Vigílio, do que diz Homero, não há conteste. Essas pessoas viram do que diz Camões. Dessas testemunhas históricas que aparecem e ninguém questiona. Vocês não questionam, então por que agora irão questionar o que eu escrevi? Que eu era mimado, de que eu era fantasioso. Outro dia eu cheguei a ver alguém dizer, olha o capítulo da égua, a égua, que ele fala que a fantasia, a imaginação foi companheira dele por toda a vida. Mas é claro, eu também digo que para um garoto de 15 anos, os pensamentos são infinitos, a vida é infinita. E eu escrevi enquanto eu era adolescente também, e era o que eu sentia. Tudo nasceu quando eu era adolescente. Eu deixo claro aqui, o meu amor por Capitu nasce enquanto éramos adolescentes, e o dela também. Só que ela era mais mulher do que eu era homem. Isso eu deixo claro, não deixo? Ela era peralta. E foi José Dias que percebeu tudo. José Dias percebeu tudo antes de mim. Aliás, naquela casa, José Dias era quem imaginava as coisas, era quem percebia, via além dos gestos. José Dias foi quem percebeu. Eu peguei ele lá, por trás da porta, falando, olha, se você, Dona Glória, quer meter o nosso Bentinho no seminário, corra e faça, porque ele anda muito próximo com o filho do Tartaruga, do Pádua, com Capitu. Ela anda de namorico, eles andam de namorico. Tio Cosme, Prima Justina, todos disseram que não. Dona Glória, não vejo, não percebo. Mas aquele elemento, José Dias, ele via as coisas, ele entendia. Ele revelou a mim mesmo que eu estava apaixonado por Capitu, e nem eu sabia. E naquele mesmo dia, quando eu saí de trás daquela porta e fui contar a Capitu que encontrei ela rabiscando na parede, e ela viu e tentou esconder. Ela tentou esconder. Depois eu vi que estava Bento e Capitolina. Mas o próprio pai chegou e nos flagrou. Eu fiquei todo desapontado, desorientado. E ela disse, olha papai, estamos jogando... O pai perguntou, estão jogando siso? Sim papai, estão jogando siso. O jogo do sério. E o Bentinho não quer rir porque está diante do senhor. Ela já dissimulava. Foi ele que disse, você já reparou no par de olhos de Capitu? Aquele par de olhos que o diabo os deu, oblíquo, dissimulada e de cigana. Olhos de cigana. José Dias era quem enxergava tudo. Abriu meus olhos e eu não quis enxergar. José Dias abriu meus olhos desde o começo e eu não quis enxergar. Recordo, questão de ordem, recordo quando eu estava já no seminário, fizemos de tudo. Fiz até um pacto com José Dias para que ele me livrasse do seminário. Pensei até em Dom Pedro II.
confabulei com Capitu, foi ela que me deu essa ideia, porque ela já havia a influência que José Dias tinha dentro de casa. Tentar convencer o agregado a fazer com que Dona Glória, minha mãe, mudasse de ideia. Mas não conseguimos. Eu acho que José Dias não tinha tanto interesse assim. Ele não queria mesmo é que eu me relacionasse com Capitu. Eu fui para o seminário e no seminário, questão de ordem, eu deixei escrito isso no capítulo 42. Eu já estava no seminário doido de saudade de Capitu e recebendo a visita de José Dias eu perguntei: José Dias, e Capitu? José Dias disse: aquilo é uma tontinha, anda alegre. Enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela, eu morrendo de ciúmes, eu morrendo de saudades de Capitu alegre, tontinha. Eu poderia imaginar que fosse mentira de José Dias, mas não. Não, porque os fatos que foram elencados aqui, o primeiro deles é aquele do cavaleiro. E não foi José Dias que me disse. Eu vi, eu, Bentinho, vi e escrevi. E não é mentira sobre o cavaleiro misterioso. O Contra-Regra, capítulo 73. Bentinho sente o segundo dente de ciúmes de Capitu. Ele está com Capitu e vê que um cavaleiro vai passando, um dandy, por ali à tarde, Capitu na janela, e passa vários cavaleiros, mas há um de Capitu que olha para Capitu, e Capitu olha para ele. E ele vai cruzando, olhando para Capitu e os olhares trocados, e Bentinho ali percebendo, contemplando aquela cena. O cavaleiro passa e Capitu continua olhando fixamente para o homem e o homem para Capitu, até que some. Bentinho, vendo aquilo, simplesmente sai enciumado. E depois, lá na frente, no capítulo seguinte, Capitu vai dizer que, por que esses ciúmes, se ele vai até casar, algo que ninguém percebeu, mas que Bentinho deixou claro aqui para mim. Como ela sabia que ele ia casar? Porque, de certo, ele conversava com ela, então era conhecido, não é? Essa é a primeira argumentação, ainda na adolescência, e que se flagra a natureza terrível de Capitu. Questão de ordem. Calma, Bentinho, você precisa entender que quando você escreveu este livro, estávamos saindo do romantismo. As coisas eram diferentes, era uma geração diferente, era uma época diferente, era um século diferente. As pessoas de hoje pensam diferente, não pensam como no passado. Tá certo? Olha, Bentinho manda dizer que quem somos nós, a atual geração. Ele está dizendo aqui que ele é do século de Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis. Ele está dizendo aqui que ele é do século de Darwin, que ele é do século das grandes revoluções, que ele é do século de Dostoiévski. Meu Deus. Ele está dizendo que é do século de Dostoiévski, que é contemporâneo de Nietzsche, de Freud. Como é que essa geração ousa questioná-lo? Ele está me dizendo aqui que até 1950 todo mundo tinha Capitu como adúltera. Mas depois de 1950, 60, as pessoas começaram a relativizar e preferiram hoje atacar o narrador que trouxe os fatos, o narrador que espraiou e que sempre deu, em cada capítulo, colocou a contraprova. É por isso que vocês ainda têm essa dúvida, essa geração, porque há 50 anos todo mundo acreditava na versão de Bentinho. Vamos aos fatos. Vamos aos fatos em que ela é uma adúltera. O primeiro grande fato que prova que Capitu era uma adúltera. Eu já tinha 2 anos casado com Capitu. Eu invejava Escobar, porque Escobar já tinha uma filhinha com Sancha. Eu sabia que a felicidade de um casal reside no filho. E eu tentei de todas as maneiras engravidar, mas eu não conseguia. A gente não conseguia. 2 anos passamos nessa tentativa e não conseguimos. Eu deixo isso escrito aí. É somente quando Escobar vem morar próximo. Escobar andava em minha casa, na minha ausência. Está escrito lá no capítulo, 10 libras esterlinas. Capitu confessou isso. E Capitu apareceu grávida. O que aconteceu? Provavelmente eu era estéril. Como um casal tenta por 2 anos engravidar e não consegue? Você, leitor, passou por isso ou vai ignorar os fatos? Ou acha que eu, o narrador, estou criando, estou inventando? Questão de ordem. Calma, Bentinho. Calma, isso pode ser exagero da sua parte.
Mas Bentinho manda dizer isso, que o primeiro grande, além da natureza de Capitu dissimulada e oblíqua, é os 2 anos. Vocês não acham estranho, não? Passar 2 anos casado, tentando engravidar, não tinha tratamento naquela época. E quando Escobar vem morar próximo, Capitu engravidou. Não é chocante isso? Olha, Bentinho, eu observei que você deixou escrito aqui que Escobar, a prima Justina, foi quem primeiro observou. Ele tem uns olhos policiais, uns olhos que nada escapam. Mas você deixa claro também, Bentinho, que ele não fixava diretamente nas pessoas. Ele era um tanto quanto dissimulado. É claro. Olha, Bentinho está dizendo aqui que não é exagero, não. E que vocês têm que julgar a partir do que ele realmente escreveu. Porque vocês, humanos, do tempo moderno, costumam julgar, inclusive, as esculturas. Que não emitem sons, que não emitem gestos. O único gesto é que vocês fazem leituras de tudo isso. E ele está dizendo que Escobar realmente era. Ele deixa escrito aqui que abafaram, mas Escobar provavelmente teve um caso com uma atriz, ou era uma bailarina. Eu mesmo cheguei a suspeitar de que ele estivesse interessado em minha mãe, com tantos elogios que ele fazia. E minha mãe realmente era nova. Dona Glória queria se parecer velha, mas ela era nova. Capitu, ou melhor, Escobar era danado. Escobar era terrível. Ele tinha a natureza de caçador, homem caçador. Olha, Bentinho, eu estou verificando aqui mais uma vez e eu li realmente. Ó, Bentinho pergunta o que é que está acontecendo com esse povo, com essa geração. O capítulo 113, embargos de terceiro. Aqui está o âmago, aqui está a prova. Qual homem em sã consciência vai desacreditar de uma situação como essa? Ele está dizendo aqui que ele mesmo com essa evidência, ele no momento ele não levou para o coração. Mas ele disse que aqui está a grande prova. Embargos de terceiro. Capitu, Bentinho amava tanto Capitu que ele não imaginava sair na rua sem ela. Eles não iam ao teatro, à ópera. E naquele dia, exatamente naquele dia, Capitu alegou que não estava bem de saúde, se sentindo bem. E que ele fosse sozinho para a ópera. Insistiu. Bentinho, não, vamos mandar esse convite para Escobar. Não tem tempo de chegar a Escobar. Pode ir, vá, eu vou ficar bem, estou em casa, meio adoentado. E de tanto insistir, Bentinho foi para o teatro. Só que Bentinho, sentindo-se deslocado, saiu antes de terminar a ópera. E foi para casa. E quando chegou em casa, que abriu o portão, encontrou no corredor quem? Escobar. O seu melhor amigo estava em casa. E aí Escobar diz, não, eu vim aqui cuidar de uns embargos de terceiro, né? Que é um recurso jurídico. Vamos entrar. E entrou. E por incrível que pareça, Capitu não estava mais doente. Capitu estava bem. Inclusive o próprio Escobar diz, a cunhadinha, como ele chamava, porque achava que Sancha e Capitu eram tão amigas, que ele se sentia no direito e na liberdade de chamar Capitu de cunhada. A cunhadinha, Bentinho, está tão bem quanto eu e você. O que vocês querem mais? O que vocês querem mais para acreditar? Vocês querem que... ele está dizendo aqui que se ele fosse como Gustave Flaubert, que escreveu Emma Bovary, ele teria escrito abertamente que ele era um Charles, com a quantidade de amantes que Bovary tinha. Madame Bovary. Mas ele está dizendo que ele deu o chute inicial no realismo brasileiro e ele não foi tão profundo que ele poderia ter, mas... não era preciso ser tão claro com um caso desse. Eles estavam se relacionando e eu, se chega um pouquinho antes, pegava ele com minha mulher, Capitu. Mas, Bentinho, tem uma coisa que me intriga. Por que você acha que Dona Glória, sua mãe, se afastou de vocês por um tempo? Ele diz aqui que acha que a própria mãe se afastou porque desconfiava da aparência que Ezequiel... quando a criança nasceu, nós botaram o nome do filho de Ezequiel. Não vou entrar nos detalhes por quê. Dê uma lida na obra que você vai entender por quê. Mas que o filho de Bentinho aparentava demais com Escobar. Aparentava demais. Né? E Bentinho está me dizendo aqui que ele deixa uma contraprova o tempo todo, porque ele me citou aqui, eu lembro que eu reli, que quando ele foi na casa de Sancha, que Sancha estava adoentada, o próprio pai de Sancha, né, Gurgel, chegou e disse, olha ali a mãe de Sancha, tá vendo o quadro? Eu fico abobalhado como é que a mãe de Sancha aparenta tanto o Capitu. Então Bentinho é realista.
Ele poderia omitir esse fato se ele quisesse somente condenar Capitu, né? Mas não. Dona Glória se afasta e um certo dia, José Dias, numa visita em família, José Dias começa a dizer, todos já começavam a notar aquela aparência da criança com Escobar. E José Dias um dia disse, ó filho do homem, olhando para a criança, brincando, né? Ó filho do homem, onde estás teus brinquedos? E Capitu vendo aquilo, como assim José Dias? Foi ríspida, deselegante, deseducada com José Dias. Por que José Dias você está tratando a criança dessa forma? Ó filho do homem. Vocês lembram do livro de Ezequiel, da passagem bíblica? O filho do homem. E Bentinho diz, são os dizeres bíblicos, é forma de falar. Não, não faça assim, que ele já está imitando demais as pessoas e deu uma bronca. Algo que dentro da obra ninguém entende como Capitu explodiu daquela maneira com José Dias. Já eram os primeiros sinais de que não se podia mais tapar a aparência de Ezequiel, o filho de Bentinho Capitu, com o Escobar, o traidor e a traidora. Vamos a mais uma grande evidência dessa situação. Bentinho disse que não é evidência, é certeza. Há uma grande diferença entre o parágrafo, o capítulo 3 e o capítulo 123. Ambos têm o mesmo título, Olhos de Ressaca. Naquele primeiro, no terceiro, eu me referia a Olhos de Ressaca que puxa, que envolve para dentro de Capitu, dissimulada. Mas esse Olhos de Ressaca do 123 é completamente diferente. Por quê? Porque é em decorrência do advento da morte de Escobar, o traidor. Escobar falece e ali não se pôde mais esconder a reação de Capitu. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa dela sala. Tão apaixonadamente fixa que não admira lhe saltasse algumas lágrimas poucas e caladas. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, os quais da viúva, sem pranto nem palavras desta, mais grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Bentinho é profundo, Bentinho deixa claro que a partir desse momento não há mais dúvida. E é a partir daí que ele muda completamente o seu comportamento, que antes era de ciúme, para ojeriza. A partir daí ele não sente mais amor pela criança, manda a criança para uma escola de tempo integral, rejeita, começa a ficar casmurro e chega ao ponto de tentar matar-se. Não é? É isso, Bentinho. Olha, não ajudou em nada o que você escreveu aqui para fazer sua defesa. Não ajudou em nada porque você cita Otelo, cita Desdémona. Desdémona era inocente. Otelo foi o tempo todo enganado por Iago. E você possivelmente foi enganado pelo ciúme. Sei que você contou isso. Você não me contratou para poder falar. Me contratou para revelar os fatos e não conjecturar. Pois bem. Tenta matar-se, compra um veneno para um café e chega inclusive a dissolver o veneno no café. E quando vai beber, entra ali Ezequiel, papai. E aí você já tomou seu café, meu filho? Você tentou matar Ezequiel daquela forma. Mas disse que foi real e não escrevi. Não, se achasse um monstro ou fosse imparcial, não teria escrito. Mas foi muito pesado. E no momento em que Ezequiel ia bebendo, ele voltou atrás, né? Papai, Capitu entra na sala e... Eu não sou seu pai. E Capitu ouve isso. E ali mesmo na sala, havia um quadro do próprio Ezequiel na sala que eles olham e Capitu diz, então eu entendo por quê. É pela semelhança que você assim duvida. Ali ele se convenceu porque, segundo ele, Bentinho, ela, sem dizer uma palavra, confessou. Não confessou de viva voz. Enfim. Capitu traiu. O que se sucede depois disso é que ele fica tão casmurro, né, e não tolera mais Capitu, que manda a criança com Capitu para a Suíça, né, e vai ter contato com o garoto. Depois do garoto adulto, ele vem, Capitu falece lá na Suíça e o garoto vem ao Brasil, Rio de Janeiro, não encontra mais ninguém vivo, somente Prima Justina. E depois que ele chega, 3 dias depois, Prima Justina morre. Ele se negou, Bentinho se negou a levar, ele tinha tanta certeza que ele se negou a levar Ezequiel para que Prima Justina contemplasse o garoto, né? Porque ele sabia da língua ferina. Na obra, acho que a maior fofoqueira, uma língua de trapo terrível, era a Prima Justina.
E ele acaba financiando a viagem do filho, que o filho estuda antiguidades, estuda arqueologia, e ele acaba financiando uma viagem do filho para o Egito, né? E lá o menino morre de febre. E ele chega a dizer, olha, eu pago sim a sua viagem, meu filho e tal. Numa linguagem introspectiva ele diz que, no monólogo, né? Pagaria até 3 vezes mais para não lhe ver nunca mais. Então o título de Casmurro cai bem ao livro porque é muito ressentimento, é muita mágoa. Mas o engraçado de tudo isso, e eu vejo isso como evidência, é que o próprio Ezequiel, quando vem visitar o pai, diz, olha, minha mãe faleceu, mas ela dizia maravilhas de você. Ou seja, mesmo assim Capitu não, em momento algum, fez o que hoje nós chamamos de alienação parental, né? Falou mal ou disse coisas horríveis sobre o Bentinho. Talvez um sentimento de culpa. Talvez um sentimento de culpa. Assim, eu confesso que eu li a obra com esse intuito, né? De montar, de provar que Capitu traiu. Há muitos indícios, né? É claro que todos os argumentos contrários devem ser levados em consideração. Mas aqui está a beleza da obra. É que se você lê para condenar, você condena. Se você lê para inocentar, você inocenta. Estamos dentro, né, dos meandros da obra. É fascinante, né? Termina a última página, mas a obra não acaba. Entretanto, essa é uma obra que ela pode ser discutida de fora também. Você se colocar de fora e passar a discutir, né? Que é o realismo brasileiro, o europeu, o brasileiro como ele vai se desenhando aqui, até a pular para o naturalismo, aquele recorte histórico, a saída do romantismo, né? A figura dos heróis em cada obra literária. A gente tem José de Alencar que retrata muito bem, é o nosso maior escritor romântico, mas a gente entra numa nova era, né? Que é a era do realismo, e aqui está o pontapé. Temas como adultério, temas como traição, o dia a dia, a vida comum, vai aparecendo, né? Até chegarmos no Cortiço de Aloysio Azevedo. Então você discute a obra dentro da obra, nos meandros, e é fascinante, mas você também discute ela de fora, um olhar externo, né? Que é ela dentro de um turbilhão de acontecimentos, de teorias, de positivismo, de darwinismo social, de revolução industrial, de teorias políticas socialistas, né? A luta, né, ali da Revolução Industrial, a classe trabalhadora, enfim, dentro de um contexto bem, você discute essa obra. E é assim que a gente tem que olhar as escolas literárias, né? As características de cada tempo que influencia cada obra. Então, show de bola. Espero que tenham gostado. Foi uma brincadeira, né? Não leve isso a sério não.